Olá, boa noite. Meu nome é Edson José de Souza Júnior, sou estudante do curso de licenciatura em História da Uniaselv, Centro Universitário Leonardo da Vinci, e estou matriculado na turma Flex 5731 e tenho como professora tutora a professora Josiane Amaral Góes Reis. Bom, hoje eu estou aqui para fazer a socialização do estágio curricular 3, né? Estágio curricular 3 que realizei, né, no Colégio Zenit, Colégio do Ensino Fundamental e Médio, é, tradicional da nossa cidade de Inhumas, tem 35 anos de existência. A área de concentração é História Política e Econômica. E o tema, a História Política e Econômica da Sociedade como condicionante para o desenvolvimento. Bom, como área de concentração, Borges e Andrade, 2003, página 165, eles dizem o seguinte, que a área de concentração deve agrupar ações e fazê-las convergir para um centro de modo a tornar mais ativo determinado domínio do conhecimento. E isso é muito claro no sentido de demonstrar uma certa aderência entre o que eu planejei em relação à questão do estágio curricular 3, que é observar 20 horas aula e 5 horas de ministrar aulas no ensino médio dessa instituição, né? Então, busquei, a partir da relação entre história política e econômica de determinado povo, vislumbrar condicionantes e elementos de seu próprio desenvolvimento. Lembrando que essa é a minha segunda graduação e eu tentei sempre fazer o link entre fatores históricos e jurídicos, né? Na minha primeira graduação é Direito. Portanto, quando eu passei ali pelo primeiro reinado, por exemplo, eu trabalhei com a questão da Constituição de 1824, as exposições que dela trouxeram já Dom Pedro I, né, quando outorgou essa Constituição, sobre a possibilidade de sucessão. No período regencial, eu trouxe os documentos que trouxeram como ato adicional número não, de 1834, que alterou extremamente a Constituição, trazendo uma característica da Constituição que foi a única Constituição semi-rígida. Por isso que o ato adicional número 34 nada mais é do que uma lei, né? E depois, no final do período regencial, por exemplo, trouxe a questão da lei de interpretação. Tudo isso eu trouxe como documento, né, que eu entreguei em sala de aula para dar essa noção, demonstrando que o próprio golpe da maioridade, vamos assim dizer, já estava quase que previsto no próprio texto constitucional, quando falava da sucessão do Império. Bom, os objetivos, então, geral é realizar 5 horas de regência no ensino médio, que foi realizado, e 20 horas de observação, além de vários outros documentos e visitas que foram realizadas na instituição. O objetivo específico é levantar as condições objetivas que se dá à prática pedagógica, compreender a dinâmica de sala de aula e realização entre a teoria e prática, identificar as habilidades, atitudes, valores importantes para favorecer a atividade de ensino e aprendizagem, com foco na última, né? Porque não adianta ensinar bem se não houver aprendizagem, e analisar o conteúdo histórico a partir da perspectiva política e econômica como pressuposto do desenvolvimento de cada sociedade. A fundamentação teórica foi utilizados vários autores, Brandão 2014, Furtado 1967, Amartya Sen de 2010, né? Souza e Freslenberg de 2018, dentre outros, né? Esses últimos autores, eles tratam, inclusive, uma seguinte citação que fiz questão de trazer, 2018, página 167, que diz o seguinte: no momento atual, tem-se na educação um dos âmbitos mais importantes para o desenvolvimento do país, pois ela atua como valorização e empoderamento do cidadão, permitindo o fortalecimento e a eficácia das redes de capital social e priorizando o desenvolvimento regional. Por meio da aquisição do desenvolvimento do indivíduo,
aumenta a sua renda, a sua qualidade de vida e, consequentemente, ocorre o crescimento da nação, ainda que seja um processo lento e que necessite constantes ajustes. Eu sou professor na área de desenvolvimento regional, então essa fala me trouxe bastante referência, né? Freire, 1959, página 12, já indicava que a história econômica do país é intimamente ligada à história política do país, uma vez que políticas governamentais desempenham um papel central na formação da estrutura econômica do país e na determinação dos rumos ao longo do tempo. Caio Prado Júnior, por outro lado, já traz o processo histórico na economia brasileira é marcada por uma forte presença do Estado na economia, seja através de intervenção direta, seja através de políticas públicas que moldam a estrutura econômica de um país ao longo dos séculos. E lembrando que nós saímos de um governo de cunho liberal e retomamos aí um governo mais intervencionista, o que reforça a fala de Prado Júnior, por exemplo. Seguindo, eu poderia trazer a Amartya Sen, dizer que o desenvolvimento econômico é aliado dos pobres, enquanto só o crescimento econômico é aliado dos ricos, Então, ao invés de analisar o país a partir do PIB, crescimento econômico, analisaremos a partir do IDH, a partir de outras nuances como saúde, educação e economia também. Bom, a questão da metodologia, trata-se do estágio curricular 3, que é ministrado 5 aulas no ensino médio e observação de 20 horas no ensino médio. Eu até ultrapassei, foram 21. Realizou-se visitas à instituição, inicialmente com o objetivo de firmar o convênio, na verdade, de reiterar o convênio, e realizar as atividades a partir da coleta de dados, registro de dados orientados por um roteiro de observação. Realizou entrevistas e observações, e assim atividades se deram a partir do seguinte: visita inicial, leitura dos documentos institucionais, na verdade releitura, por conta do estágio institucional 1 e 2 já terem sido realizados na mesma instituição, observância das aulas do ensino médio e tratativas do planejamento de aulas e regência das aulas e confecção do relatório papers e socialização que está sendo realizada agora. A partir do slide 10, eu trouxe aí, slide 10, 11, 12, eu trouxe um quadro de todo o cronograma das atividades realizadas, tanto das observações, visitas, tratativas, leituras de documentos, depois as atividades que foram realizadas por ordem de regência e observação, lembrando que a regência só foi no primeiro e segundo ano do ensino médio, a observação foi no primeiro, segundo e terceiro ano. E a regência foram 2 aulas no primeiro ano e 3 aulas no segundo ano, do ensino médio. Dos slides seguintes, 13 ao slide 17, eu trouxe 5 planos de aula, dessas aulas que foram ministradas, Então, na página 13, tem lá o plano de aula que vai falar sobre o tema que eu trabalhei no ensino médio, que foi muito interessante, que foi, na verdade, a primeira aula foi a aplicação de uma lista de exercícios sobre a alta idade média. Na página 14, dos slides, que estou socializando agora, tem aí o conteúdo também, que foi a questão do primeiro reinado, onde eu tive a oportunidade de trabalhar a questão aí, Dom Pedro I, publicação da Constituição, dissolução da Assembleia Nacional Constituinte, da Constituição da Mandioca, Noite das Agonias. Trabalhei o próprio texto constitucional, trazendo a noção do poder moderador, bem como da sucessão, que já previa ali um período regencial, interessantíssimo isso. Poucas pessoas
dominam esse ponto de vista, que foi a primeira Constituição Imperial e a única Constituição Imperial, na verdade, em 1824, trouxe a questão do poder moderador que foi assumido apenas no Brasil e em alguns autores falam em Portugal em 1826, Brasil em 1824, né? Uma Constituição de Benjamin Constant de 1910. No página 15 temos aí quando eu trabalhei a Baixa Idade Média e falei das cruzadas, do renascimento comercial e das cidades. Foi hiper interessante no sentido de tratar, né, de fato dessas questões. O livro didático iniciava com uma figura de um trator demonstrando que o aumento da produtividade, ou seja, um aspecto econômico, pode reverberar na história, e foi isso que aconteceu, uma criação de excedente que fez a gente na Baixa Idade Média chegar ao apogeu e do declínio do sistema feudal, perdão. E na página 16 temos aí uma aula que foi ministrada no ensino médio, que foi uma continuidade, foi trabalhado os três regimes, as quatro situações do regime regencial, né? Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una Padre Feijó e regência una Alencar, né? Araújo Lima. E depois tratei do Código da Maioridade e também tratei da questão das várias, do período, vamos assim dizer, institucional, de agitação política, né? Onde que teve a balaiada, a cabanagem, a farroupilha, e assim vai, né? Várias revoltas populares nesse período, demonstrando a grande satisfação com a questão regencial. Depois temos um plano de aula que tratou do Segundo Reinado, né? E aí a gente tratou de várias questões, parlamentarismo às avessas, Guerra do Paraguai, das instabilidades do período, da abolição da escravatura e da proclamação da República, né? Bom, quanto à vivência do estágio, que está a partir da página 18, eu posso só dizer que foi surpreendentemente agradável, engrandecedor. Tá na sala de aula, e eu tenho grande experiência em sala de aula, mas em relação à história não, e isso foi muito bom. Agradeço a Uniaselv e agradeço o Colégio Zend pelo acolhimento. O convívio foi muito rico com as professoras em sala de aula. Na verdade, foi uma única professora no ensino médio, que é a professora Mirella, e na sala dos professores, com os demais professores, eu tive bastante contato, foi muito importante. Eu penso que os resultados foram positivos. A diretora, que por incrível que pareça foi minha colega de ensino médio, também me disse que os alunos gostaram muito, e eu me coloquei à disposição para realizar atividades como a Semana das Profissões, que eles podem me chamar, que eu estarei extremamente aberto a fazer essa devolutiva positiva em relação à instituição. Bom, e finalmente a professora supervisora, a professora Mirella, né, e os próprios alunos me deram uma devolutiva muito boa, e eu gostei bastante. O 19º slide fala da nossa referências bibliográficas, o 20º vai falar sobre a questão do link de apresentação. Então é isso, queria agradecer imensamente a professora Josiane pelas orientações, pelo incentivo, e espero ter atingido todos os objetivos do estágio curricular 3. São essas as minhas considerações, no que agradeço imensamente a socialização realizada por gravação. Muito obrigado. E por fim, está autorizado, se for necessário, a apresentação e a divulgação da presente socialização, e me coloco à disposição para eventuais esclarecimentos se forem necessários, ok?